Nos abençoando, que teu nome seja honrado e glorificado. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Então vamos lá de novo, se quiserem, aqueles que quiserem, puderem se colocar de pé, para a gente cantar mais 2 cânticos. E esse vai falar sobre o amigo que a gente encontra em Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. Cristo é verdadeiro amigo. Cristo é verdadeiro amigo. Disso prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar. Trouxe em vida e no futuro já podemos alcançar. Vamos cantar a última estrofe de novo? Cristo é verdadeiro amigo. 3, vai! Cristo é verdadeiro amigo. Disso prova nos mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar. Luz em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. É verdade isso aí. Cristo a gente tem um verdadeiro amigo. Para fecharmos, a próxima canção, acho que vocês devem conhecer, né? Êxodo. E aí a gente pode descarregar aí a energia, os que quiserem, né? É uma declaração de fé, né? Não a Deus como nosso Deus e nossa força e canção. Vamos lá.
graça, no crepúsculo da tarde, Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Toda caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino. Pra batera. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, meu, seu reino é pra sempre. Amém, aleluia. O reino de Deus é para sempre. Deus abençoe. Pode se sentar, meu irmão. Pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos, novamente com o reverendo Erley. Vamos falar sobre cativeiro cultural. Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Aê, moçada, parece que vocês nem almoçaram. Ou é porque vocês almoçaram que estão assim com aquele sono, né? Parabéns, vocês são fortes, desbravadores. Meus queridos, a minha proposta com vocês vou pedir o rapaz isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre Marchando pela Cultura.
em nome de Cristo, tá bom? Nós vamos entrar um pouquinho no respeito de cativeiro cultural, e aí a minha proposta é mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente lida com isso, tá bom? Então, vamos nessa, vamos começar, o tempo está correndo. Meus queridos, deixa eu começar citando para vocês aqui a indicação de uma boa literatura do Mário Ferreira dos Santos, é um filósofo brasileiro excelente. Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro chamado A Invasão Vertical dos Bárbaros, e nesse livro ele utiliza-se de uma metáfora em qual ele mostra que, assim como os bárbaros no passado invadiam civilizações e destruíam civilizações, ele usa essa metáfora para mostrar e descrever como que existe um tipo de corrupção na cultura atual. Então, ele usa esse termo invasão vertical porque, na concepção dele, é, de certa forma, a penetração dos bárbaros pela cultura. Então, a ideia desse livro dele é mostrar que esses bárbaros entram na cultura, eles vão solapando os fundamentos da cultura, e assim eles preparam um caminho muito mais rápido para, de certa forma, a destruição e corrupção de um ciclo cultural. Só que o que ele mostra nesse livro é que, por mais que nós venhamos pensar que existe um tipo de barbaridade fora, intramuros ou fora dos muros, a ideia dele nesse livro é mostrar que esse tipo de invasão bárbara é intramuros, ou seja, está entre nós, está dissolvendo a cultura por meio de um trabalho corrupto intensivo. Então, diante desse cenário, a obra desse filósofo brasileiro é justamente um manifesto de denúncia contra as barbaridades existentes na cultura. E aí, o que é interessante é pensar que essa obra foi escrita em 1967. Então, compartilho com vocês aqui um trecho daquilo que ele escreve no seu livro. Vou esperar o baterista sair dali que a gente termina de ler, tá bom? Brincadeira, vamos lá. Tá assim, vamos lá, vou ler para vocês. Que afastemos o que obstaculiza, que lutemos contra o que desvirtua, que fortaleçamos o que nos auxilia a marchar para a frente. Está bem, mas renunciar, demitimos-nos do conquistado para volver para trás, isso nunca. Lutar pelo nosso ciclo cultural, fortalecer aspectos positivos para impedir o desenvolvimento do que é negativo, eis o nosso dever. Nós julgamos que o nosso primeiro passo para o cumprimento desse dever está em denunciar o que nos ameaça. Por isso, denunciamos. Então, vamos caminhar um pouquinho nessa proposta aí do Mário Ferreira, ok? Vamos, então, pensar que o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, nós precisamos entender essa tal guerra cultural em que nós estamos inseridos, tá bom? Então, eu quero que você enxergue que nós, como cristãos, nosso chamado não é somente ordenar as nossas próprias vidas pelos princípios divinos, mas também somos chamados para nos comprometer em transformar este mundo que nós estamos vivendo. Então, nós entendemos que existe dois tipos de grande comissão. Existe a grande comissão de evangelização e, ao mesmo tempo, também existe essa grande comissão cultural. Ou seja, pesa sobre nós a demanda de pregar as boas novas e, ao mesmo tempo, também de certa forma, trazer todas as coisas à submissão à ordem do Senhor. Então, nós precisamos defender e viver a verdade de Deus nas condições históricas e culturais do tempo em que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos nos comprometer com o mundo. Todavia, requer que entendamos que as grandes ideias competem pelas mentes e pelos corações das pessoas. Como dizia Richard Rivers, ideias têm suas consequências. E eis aí, então, uma frase que o Charles Colson, no seu livro E Agora Como Viveremos, fala. São grandes ideias que transformam a mente, incendeiam a imaginação, movem o coração e dão forma à cultura. Meus irmãos, a história é mais do que o registro e o surgimento e queda, vamos dizer assim, de pequenas ou grandes ideias. Na verdade, o que nós temos que enxergar como história é que as ideias formam cosmovisões. De certa forma, você vai ver que formam os nossos valores, ideias formam os nossos valores, e esses valores, então, nos levam à ação. Então, a cultura, de certa forma, é formada por cosmovisões, ou pela cosmovisão das pessoas que criam a cultura, que desenvolvem a cultura e que consomem a cultura. E aí, eu digo para você que aqui reside uma das fraquezas nossas como evangélicos, porque, de certa forma, nós estamos enfrentando conflitos culturais de todos os lados, sem nos dar conta
de que existe uma guerra ao nosso redor. Então, eu vou dizer para você que, de certa forma, eu entendo que assim, nós falhamos em não identificar as cosmovisões que jazem do conflito cultural. E essa ignorância, por nossa parte, meus irmãos, isso mina os nossos melhores esforços. Por exemplo, a guerra cultural que nós estamos envolvidos hoje não é sobre aborto, não é sobre homossexualidade, não é sobre transgenerismo. Isso são apenas conflitos. Isso são apenas conflitos. Então, o que nós temos que enxergar, e que, de certa forma, eu entendo que nós nos preocupamos apenas com os sintomas, com os conflitos. Então, por exemplo, nós nos preocupamos com o poliamor, nós nos preocupamos com cultura do cancelamento, nos preocupamos com teoria crítica da raça. Só que nós falhamos porque nós não olhamos para o cerne do problema. Tudo isso são apenas sintomas. São apenas conflitos de distúrbios culturais muito mais profundo do que nós conseguimos enxergar. Então, o nosso grande trabalho é que nós precisamos o quê? Compreender a profundidade do problema. Esses conflitos culturais que nós estamos inseridos reside de onde? Reside na cosmovisão daqueles que constroem a cultura. E aí, deixa eu dar um exemplo para você entender de forma mais prática. Vamos pensar aqui naqueles que defendem o aborto. A pessoa vai dizer para você o seguinte: olha, eu defendo o aborto porque o aborto é uma questão de saúde pública. Só que esse argumento é uma grande cilada, uma grande falácia. Quem defende o aborto, na verdade, ele está defendendo a partir de uma visão de mundo. Então, por exemplo, geralmente a agenda marxista é a agenda que, de certa forma, incentiva, impulsiona bastante uma agenda mais progressista, principalmente na questão do aborto. Então, pensa aqui no seguinte: uma pessoa que defende o aborto e que é marxista, essa pessoa abraça uma visão de mundo materialista. Ela abraça uma visão de mundo que ignora qualquer dimensão transcendental na existência humana. Então, na visão do marxista, cabe o quê? Cabe ao homem criar as suas próprias regras morais, independentemente de qualquer noção de que exista ou não uma ordem superior. Então, nesse sentido, a pessoa vai defender o aborto, ela parte do pressuposto de que a vida humana não tem qualquer tipo de sacralidade. E, ao mesmo tempo, ela passa a olhar a vida nada mais como um amontoado de células, em vez de ser alguém criado à imagem do Senhor. Então, ela vai dizer o seguinte: olha, aquilo que está no ventre de uma pessoa não tem sacralidade nenhuma, é apenas um amontoado de células. Então, você começa a entender por que defende o aborto sem qualquer tipo de pudor. Então, a verdadeira guerra é uma luta cósmica entre a cosmovisão cristã e as várias outras cosmovisões seculares que, vamos dizer assim, recebem a ordem de combater contra a cosmovisão cristã. Isso é, o que nós precisamos entender, se nós queremos ser efetivos tanto em evangelizar o mundo hoje, bem como em transformá-lo para refletir a sabedoria de Cristo, é que nós precisamos enxergar onde reside o real problema dessa guerra cultural. Reside nas cosmovisões extremamente secularizadas em que, de certa forma, se coloca contra a cosmovisão cristã. Segundo ponto, vamos caminhar. Então, por que é importante pensarmos em cultura? Por que existem razões para nós, como cristãos, levarmos a sério e nos importarmos com a cultura? Porque, primeiro, cultura, meus irmãos, é algo bom. Cultura é algo bom. A Bíblia não hesita em momento algum em aprovar a cultura. Nós poderíamos até dizer que em uma das nossas principais tarefas desde Gênesis 1 e 2 do mandato cultural é justamente se envolver na terra e produzir cultura. Então, enxergue o seguinte: nós não temos outra opção, quer você gosta ou quer você não, nós estamos o tempo inteiro interagindo com a cultura. Por quê? O ser humano é um ser cultural. Você pertence a uma cultura e, ao mesmo tempo, você consome cultura todos os dias. Meus queridos, vocês foram comer hoje, não foram? Não foram almoçar? Pois é, deixa eu te falar, essa necessidade básica sua aí de alimentação nos leva, sabe o quê? Nos leva, por exemplo, à agricultura,
nos leva à culinária, nos leva a restaurantes, nos leva a receitas. Essas atividades, por sua vez, exigem ferramentas, exigem roupas de trabalho, exigem transporte. Então, a nossa necessidade básica de nutrição, meus irmãos, nos leva a uma formação de cultura. A nossa necessidade de comunicação, por exemplo, que estamos fazendo agora, exige palavras, exige papéis, canetas. Então, para exercermos nossas necessidades primárias, nós precisamos desenvolver cultura, envolver-se em cultura e consumir cultura. E aí vai para a Bíblia. Você vai ver na Bíblia que nós temos alguns personagens bíblicos que foram culturais, se envolveram com a cultura. Então, você pega Jesus. Jesus não trabalhou com madeira, desenvolveu cultura. Você pega Paulo. Paulo fazia tendas, desenvolvendo cultura. Você pega Davi, escreveu poesias, desenvolvendo cultura. Você pega Noé construindo um barco, desenvolvendo cultura. Então, cultura não é algo ruim, cultura é algo bom. Ao mesmo tempo, você vai ver também que a cultura nos beneficia. Deixa eu citar para vocês aqui uma frase do Steve Tanner, o livro Engolidos pela Cultura, em que o Steve Tanner fala que a cultura é uma das formas pelas quais Deus estimula o nosso intelecto, afaga nossas mentes atribuladas, revela as maravilhas da vida, nos dá insights sobre os sentimentos dos outros, suaviza o golpe das adversidades, desafia nossas certezas, treina os nossos olhos para ver, revela-nos tanto belo quanto feio, exalta o nosso espírito, satisfaz nossos sentidos, nos faz rir e nos revela aspectos do seu caráter. Meus irmãos, é fato que Deus nos abençoa não apenas com a sua palavra, mas também nos abençoa com churrasco, com sorvete, com iPhone, certo? Deus nos cura não apenas de forma extraordinária, mas o Senhor também nos cura por meio de procedimentos médicos, remédios, fisioterapia. Então, a cultura, ela é boa porque ela também nos beneficia. E um terceiro ponto que eu quero que você entenda é que a cultura não pertence a Satanás. E aqui é um dos grandes problemas nosso no que diz respeito a esse cativeiro cultural. Nós não entendemos que a cultura não pertence a Satanás. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, você vai ver ali o mandato cultural sendo estabelecido pelo Senhor, a ordem do Senhor para o homem cultivar o jardim, para o homem cuidar do jardim, para o homem desenvolver o jardim. Então, Gênesis 1, 26 e 28, você vai ver que o mandato cultural é estabelecido por ordem de Deus e deve operar debaixo da autoridade do Senhor. A queda não anulou esse mandato cultural. E nós entendemos como mandato cultural a ideia de você, o esforço humano de subjugar a terra junto com o seu empreendimento total em cumprir a vontade criativa do Senhor. Por causa do pecado, você vai ler, por exemplo, em Romanos 8, 22, que toda a criação foi corrompida pelo pecado. Ou seja, toda a esfera da vida comum, toda a nossa experiência de vida humana, foram, de fato, afetadas pelo pecado. Então, para todos os lugares aos quais nós voltamos os nossos olhos, você vai ver que as boas possibilidades da criação de Deus estão distorcidas e, em alguns momentos, são exploradas de forma pecaminosa. O que eu quero que você entenda aqui é que Satanás não tem poder de criar nada. Alguns anos atrás, quando eu era aí, os meus 18 anos, 17, 18 anos, eu sempre gostei de ouvir rock, e aí tinha uma velha máxima: rock é música do diabo. Ninguém podia ouvir rock, porque era música do diabo. Meus irmãos, Satanás não tem poder de criar nada, mas Satanás tem poder de distorcer a boa criação do Senhor. Olha só o que diz sobre isso o Albert Wolters, na sua excelente obra Criação Restaurada, em que ele fala que, embora o mal exista apenas como uma distorção do bem, nunca é redutível ao bem. O pecado e o mal têm sempre o caráter de uma caricatura, ou seja, de uma imagem distorcida que contém certas características reconhecíveis. Porque o Albert Schweitzer está dizendo o seguinte, que o pecado faz com que aquilo que era bom, e Satanás se utiliza disso, transforma meramente em uma caricatura. O Cornelius Plantinga, também falando sobre isso nesse livro, que se você achar esse livro, compre, não era para ser assim. Não sei se, eu acho que a cultura cristã tem um bom tempo que não publica mais essa obra. Essa obra é um achado. Se você achar esse livro, compre, é bom.
Olha o que Cornelius Plantinga fala sobre isso. A razão é que o pecado é um parasita, um visitante não convidado que fica sugando o anfitrião. Nada no pecado é dele mesmo. Todo o seu poder, persistência e plausibilidade são bens roubados. O pecado não é realmente uma entidade, mas um destruidor de entidades. Não um organismo, mas um sanguessuga no organismo. O pecado não edifica o shalom, ele o vandaliza. Querido jovem, então, não olhe para a cultura como uma das esferas da criação de Deus, como se fosse algo criado pelo Satanás. Fugir da cultura, evadir-se desse mundo, é simplesmente entregá-lo para Satanás. E eu lhe digo que se nós, como cristãos, se nós deixamos de acreditar que nós possuímos algo singular, que é o Evangelho, para oferecer à humanidade, até mesmo em questões culturais, nós estamos, inevitavelmente, entregando aos outros. E esses outros, eu lhe digo com toda convicção, eles vão começar a fornecer as normas e os costumes que vão ditar a cultura. Então, para nós, fica aqui o desafio de você olhar para a cultura, entender que a cultura não é esfera de Satanás, é uma esfera na qual o Senhor nos colocou e nos dá a ordem de trabalhar nela, desenvolvê-la. Então, cabe sobre nós esse desafio, a ideia de conectar e, ao mesmo tempo, confrontar. Por que isso? Porque, primeiro, que o Evangelho, meus queridos, não se sujeita a uma cultura específica. O Evangelho é maior que qualquer cultura. Olha só, Deus se revela claramente, mas ao mesmo tempo você percebe que Deus, ao se revelar, não está situado na cultura ou limitado por ela. Meus irmãos, Deus é o Criador distinto de tudo que é criado, até mesmo da cultura. Só que, mesmo assim, um cristão sendo incapaz de comunicar o Evangelho de uma forma que não seja influenciada pela cultura, é impossível fazermos isso, nós precisamos ter a ciência de que o Evangelho em si está acima e além da cultura. É impossível você pregar o Evangelho sem ser influenciado pela cultura, mas você tem que ter consciência de que a mensagem que você leva, ela está acima e além da cultura, porque ela tem poder para influenciar e mudar aquela cultura na qual você está pregando. O Bavinck, dizendo algo a respeito sobre isso, nos ensina que toda vez que o Evangelho é pregado em uma língua diferente, para um povo diferente, ele deve traduzir uma variedade de palavras e trazer a elas um novo conteúdo. O Evangelho não encontra em lugar algum do mundo uma linguagem pronta que se ajusta completa e absolutamente como uma túnica. Aqueles que trabalham com missão transcultural sabem muito bem sobre isso, até mesmo aqui no Brasil. Dependendo da área que você vai, a região que você vai, por exemplo, o paulista, né? Vocês falam meu, ô louco meu, né? Correria. Aí você vai para Goiânia, é outra quebrada. Goiânia o pessoal vai falar nós vai, nós vem. Não vai falar assim não, tá, gente? É só para vocês entenderem que existe uma certa distinção. Mas sotaques. Eu estava vendo esses dias uma música do Rio Grande do Sul. Rapaz, assim, eu confesso para você que eu tentei entender o que era a música e não consegui. Porque é uma música feita no sotaque gaúcho. Então, perceba que a ideia que o Bavinck nos traz é que, quando você se propõe a pregar o Evangelho em uma cultura, meus queridos, por causa do Evangelho ser supracultural, estar acima da cultura, não existe uma túnica formatada naquela cultura, na qual você simplesmente vai chegar e o Evangelho vai cair e se encaixar ali. Então, existe uma certa adaptação do Evangelho, mas essa adaptação do Evangelho não quer dizer uma mudança na mensagem do Evangelho. E aí entra a ideia, então, de que quando você prega o Evangelho, tenha ciência disso aqui. O Evangelho vai confrontar. O Evangelho ele tem que ser separado de todas as culturas humanas. Por quê? Porque nós entendemos que ele é a revelação divina e não é especulação humana. E uma vez que ele não pertence, não tem nenhuma cultura que diga, olha, o Evangelho é nosso, é criação nossa. Nós entendemos, então, que porque ele não pertence a uma cultura específica, nós podemos pregá-lo pelo mundo inteiro, porque ele pode ser expresso e adequado a todas as culturas. Então, não é possível você evangelizar o mundo sem interferir na cultura do mundo. É impossível isso. Então, às vezes eu fico vendo algumas pessoas dizendo o seguinte, né? Poxa, vocês querem pregar o Evangelho lá nos índios, vocês querem mudar a cultura. Não tem como. O Evangelho, meus queridos, sempre vai ser apresentado em formas culturais
e ele vai mudar a cultura onde ele é pregado. Então, o Evangelho propõe o quê? Ele propõe uma mudança em todas as culturas? Propõe. Por quê? Porque o reino de Deus julga todas as culturas. E aí, eu quero que você entenda uma coisa importante aqui. Nem tudo na cultura humana é condenável. Já falamos sobre isso, a cultura é boa. Só que muitas manifestações culturais, mesmo de ímpios, ainda que portadores da imagem de Deus, de certa forma, eles fazem coisas boas e que nós, como cristãos, nós podemos e devemos consumir. Só que por conta do pecado, você vai ver que todas as culturas também possuem o quê? Um tipo de estrutura e práticas que são pecaminosas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Você pensa assim, em muitas culturas, a escravidão, pornografia, opressão, discriminação, suicídio, aborto, são normais. São estruturas culturais estabelecidas. Aí você chega com o Evangelho, pensando assim, eu vou pregar o Evangelho e não vou alterar nada da cultura. Meu filho, você vai cair do cavalo logo aí. Por quê? Porque quando chegar com o Evangelho, você vai ver que o Evangelho não apenas condena essas práticas, mas ao mesmo tempo ele julga os pecados dos indivíduos. O Evangelho, meus queridos, exerce uma função, podemos dizer assim, um tipo de função profética. O Evangelho mostra-nos o caminho que Deus planejou para que vivamos como seres humanos. O Evangelho julga as nossas vidas e nossas culturas por conta dessa norma. Então, o Evangelho perde essa voz profética e está em perigo justamente quando nós, de certa forma, pegamos as nossas crenças e os nossos valores, que distorcem a mensagem do Evangelho, e resolvemos, então, transformá-lo mais palatável à cultura em que nós estamos inseridos. Paulo vai falar sobre isso, 1 Coríntios 1, 18 a 25, Paulo falando sobre a mensagem da cruz, em que Paulo fala que ela confronta, ela muda, mas ao mesmo tempo ela escandaliza. E Paulo então fala que a mensagem da cruz parece tola, por quê? Porque ela tem o poder de confrontar todas as culturas. E eu lhe digo, meu querido, não existe um lugar no mundo, não existe, em que você prega a mensagem da cruz e aquela cultura não vai achar ou não vai soar estranha àquela mensagem. Então, a estranheza cultural do mundo quanto ao Evangelho significa que compartilhá-lo com aqueles que estão perecendo vai ser sempre uma tarefa difícil. Então, olha só, quando você se propõe a evangelizar, você sempre vai cruzar aquilo que nós chamamos de uma linha de dor. Quando você se propõe a evangelizar na cultura que nós estamos inseridos, ou qualquer tipo de cultura, você vai cruzar essa linha de dor. Por quê? Porque na confrontação existe o elemento de conflito entre a maneira que o ímpio vê o mundo e a maneira como Deus vê o mundo. Então, quando você apresenta a cosmovisão cristã em um mundo que rejeita a cosmovisão cristã, você está transpondo uma linha de dor que vai gerar um conflito por conta desse confronto. Então, ao olhar para a cultura, você tem que enxergar uma ideia de confrontação. Você vai confrontar essa cultura com o Evangelho. Mas também você vai se conectar com a cultura. A mensagem da cruz sempre confronta a cultura. Só que uma das belezas da mensagem da cruz é que ela também nos conecta à cultura em que nós estamos inseridos. E aí eu lanço para você o desafio. O nosso desafio como igreja é que nós precisamos sair dos muros da igreja. A gente precisa entender, meus queridos, e vencer aí o termo que eu coloco, a eclesiocentricidade, a gente precisa entender que a igreja não é tudo o que Deus tem na terra. Meus irmãos, a obra de Deus no mundo é muito maior que a igreja. A tarefa principal da igreja é pregar a mensagem do reino de Deus entre as culturas. Isso é fato. Só que enxergue esse mundo de Deus como muito maior do que a congregação que você se reúne para cultuar ao Senhor todos os domingos. E aqui, entenda, eu não estou diminuindo o valor e a importância da igreja. Apenas mostrando para você que a própria igreja nos faz enxergar a grandeza desse mundo criado por Deus e que, além das quatro paredes da igreja, existe um grande mundo, a qual o Senhor criou, pertence ao Senhor, e a qual, quando nós nos conectamos por conta do Evangelho, as transformações são sentidas em todos os sentidos. Só que para você se conectar com esse mundo que existe fora da igreja,
Eu vou dizer para você que, como mensageiros do Evangelho, nós precisamos conhecer a cena. Precisamos conhecer a cena, né? Luke Greenwood escreveu um livro muito legal chamado A Cultura Jovem Global, que ele explica justamente isso. Ele fala assim, olha, Jesus é aquele que conhecia a cena. Meus queridos, perceba que nos evangelhos você vai ver que Jesus passava tempo fazendo o quê? Manifestações culturais. Ele se encontrava com as pessoas, ele comia com as pessoas, ele festejava com as pessoas, ele ouvia as pessoas. E qual o resultado disso? O resultado é que ele ganhava o respeito das pessoas, a estima das pessoas e conseguia comunicar-se com elas de uma forma em que elas pudessem entender. E aí, olha só, você está pensando o seguinte, pô, Jesus vivia numa época muito mais tranquila que a nossa. Lógico que não. Toda época, toda geração tem as suas dificuldades, os seus desafios. Não foi diferente com Cristo. Cristo viveu em uma época em que, politicamente, era uma época pesada e culturalmente diversificada, marcada principalmente pela desigualdade social. E aí, nesse contexto, você vai ver que Jesus investiu tempo com as pessoas, Jesus investiu tempo respondendo às perguntas, investiu tempo se comunicando de forma criativa como? Cristo utilizou-se da cultura para pregar naquele dia. Olha só que coisa interessante, não sei se você sabe, mas nos dias de Cristo era muito comum o uso de histórias. Cristo recorreu a histórias e parábolas de um jeito que os seus ouvintes pudessem entender. Meus irmãos, Cristo estava apenas replicando uma perspectiva cultural. Nos dias de Cristo, naquela cultura, a cultura contava história. Os gregos, por exemplo, contavam fábulas. Os rabinos utilizavam o que era chamado de mashal, que era uma forma muito comum de arte oral e literária, que era usada para ensinar a Torá. Então, nessa cultura de narração de histórias, olha só, as parábolas de Jesus têm uma importância extrema. Pobres, agricultores, ricos, pescadores. Cristo usava essas pessoas em suas parábolas. E aí você percebe que as pessoas se identificavam com Cristo a partir das histórias que Cristo estava ali apresentando e pregando. O que nós enxergamos em Cristo é que Cristo, ele adaptou sua forma de arte para cada audiência. Cristo fazia as conexões pessoais, Cristo conseguia interagir com as reações do seu público. Então, para se conectar às pessoas, conectando o Evangelho à vida das pessoas, Jesus usou de expressões culturais dos seus dias. Para nós não é diferente. Deixe-me aqui citar o Luke Greenwood para vocês. Ele diz que não há portas fechadas para o Evangelho. Se nos envolvermos profundamente na cena, investindo em relacionamentos e, ao mesmo tempo, compartilhando corajosamente a mensagem da cruz, não há coração, nem lugar que sejam duros demais. Então, se conecte, né? Confronte e, ao mesmo tempo, conecte-se com a cultura a qual cerca a igreja. Existe um mundo muito maior do que a igreja a qual nós estamos inseridos. Quarto ponto, vamos então pensar aqui em redimir o coração da cultura. Se cultura, existe uma relação de cultura e religião muito profunda. Na verdade, você vai observar que cultura, em muitos momentos, apenas revela aquilo que existe no coração. Então, vez ou outra, eu me deparo lendo algum tipo de literatura ou vendo algum tipo de filme em que você consegue enxergar por meio da arte o quão depravado é o coração do homem. Nada mais é do que um reflexo que tem ali. Então, se cultura e religião existe uma relação, você vai ver que essa relação é porque tanto a cultura quanto a religião passa pelo coração do homem. E aí entra para nós aqui o desafio de ter a consciência que o problema não reside na cultura em si. O problema reside naqueles que constroem a cultura e naqueles que consomem a cultura. Então, qual que é o grande problema cultural que muitas vezes nós não enxergamos? É que o problema de todas as culturas não está, em última análise, nas coisas de fora ou na cultura em si, mas dentro daquelas pessoas de determinada cultura. E aí você pensa assim, como é que a gente faz para mudar a cultura? Meus irmãos, nós temos de mudar as pessoas daquela cultura. O coração caído do homem é a raiz de todos os problemas, de todos os conflitos culturais em que nós estamos inseridos. O Mark Driscoll, na época que ele era um pastor que dava para você ouvir, ele disse que só Deus pode dar ao ser humano um coração novo.
com o novo desejo de viver uma vida redimida, que contribua para a transformação da cultura. O que Mark Driscoll está dizendo é que nós precisamos vencer a tentação de querer mudar a cultura antes de mudar as pessoas. Então nós precisamos, primeiramente, apresentar Jesus Cristo às pessoas que estão inseridas naquela cultura, porque somente Cristo tem o poder de redimir pessoas, e ao redimir pessoas, redime culturas. Deus age por meio do Evangelho para reverter os efeitos do pecado e levar a terra, incluindo a totalidade da cultura, a glorificá-lo. Então, o Evangelho é que, de fato, muda o coração das pessoas, e mudando o coração das pessoas, se muda a cultura. E por que isso? Porque a luz de Cristo não pode ser contida. Lembre-se que Mateus 5,14 vai falar sobre isso. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A luz de Cristo, meus queridos, é justamente isso que ela vai fazer. Ela alcança todas as esferas do mundo e da vida. A sua família, a sua igreja, o Estado, a escola, a cultura. Então, nenhuma parte da criação fica de fora do alcance transformador do Evangelho. Após a queda, meus irmãos, Deus não descarta a sua criação. O ponto principal da redenção é que Deus manteve os seus propósitos para a criação de tal modo que Ele enviou o seu Filho para morrer, a fim de salvar as pessoas que vivem em determinadas culturas. O segundo Adão, Jesus Cristo, sua obra relaciona-se diretamente e associa-se à criação original de Adão como a imagem de Deus. Então, a graça de Deus, como dizia Bavinck, aperfeiçoa e restaura a natureza. Então, a graça do Senhor, a graça faz algo à natureza. A graça, ela, de certa forma, a obra de Cristo faz algo à criação rebelde de Deus. A era vindoura adentrou, abrupta e inesperadamente, na presente era, a luz resplandece nas trevas. O cristianismo faz efetivamente algo à cultura. Restaura de seu pecado e corrupção e aperfeiçoa rumo ao seu destino aquilo que sempre estivera destinada a ser. Brian Madison, no seu livro Amnésia Cultural. Já que eu citei Bavinck, deixa eu citar mais uma vez Bavinck. Bavinck disse algo interessante, que ele fala que o Evangelho não só se contenta com corpos ressuscitados, ele deseja almas também, e mentes, e mãos, e pés, relacionamentos. Deus deseja toda a matriz daquilo que significa ser humano. Isso significa cultura também. Então, não estamos apenas interessados com coisas, com a cultura em si. Nossa preocupação é com as pessoas que residem naquela cultura. E deixa aqui estar para você um estudo de caso muito interessante. Para você, o estudo de caso foi baseado aí no livro do economista peruano Hernando de Soto. O livro chama O Mistério do Capital, porque o capitalismo dá certo nos países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. O que o Hernando de Soto fez? Nesse livro ele documenta de forma pormenorizada como que algumas regiões do mundo são extremamente produtivas economicamente, só que elas não conseguem progredir. Então ele fala assim, que a prosperidade nessas áreas é restringida, não é pela má sorte, né, que existe alguma questão climática, não é por falta de vontade, porque as pessoas querem trabalhar, e também não é por ausência de recursos. E aí no livro ele vai mostrar que essa restrição, ela está baseada na burocracia governamental, corrupção, suborno, ganância pelas culturas locais que permitem esse tipo de disfunção. Eu sei que parece o Brasil, mas ele não veio aqui no Brasil, tá bom, gente? E aí ele diz o seguinte, olha só que interessante essa pesquisa dele. O que os seus pesquisadores levaram a cabo? Como é que eles desenvolveram esse trabalho deles? Eles foram para esses países de terceiro mundo, e lá eles compraram propriedades, abriram comércio, começaram então a trabalhar naquela região que tinha o comércio, e desafios econômicos do mundo que existiam ali, eles se envolveram. E aí eles descobriram o seguinte: por que naqueles locais não ia para frente nada que eles tentavam fazer? Porque eles entenderam que aquelas culturas não compartilhavam de certos valores econômicos ocidentais. Então, os achados que eles descobriram ali foram que, uniformemente, países pobres do terceiro mundo e nos países da antiga União Soviética, os países comunistas,
não tinham algo em comum. Ele disse o seguinte, olha só, o que Soto descobriu foi isso aí, que os países onde eles estiveram trabalhando, o que faltava para eles era justamente o quê? O cristianismo. Eles entenderam que naqueles locais em que não existia uma produtividade como deveria se ter, é porque o cristianismo teve uma mínima influência cultural em termos gerais. Constatação foi o seguinte, por que existe tanta corrupção, tanta burocracia, por que nada que esse povo faz aqui vinga? O resultado foi porque o cristianismo não influenciou aquela cultura como deveria. Então, esse livro é muito interessante porque mostra, e aí perceba que não é um livro de um cristão, não é um livro de um cristão, de um economista, e essa é a realidade que ele chega. A realidade de que se houvesse ali princípios cristãos operando naquela cultura, é provável que a produtividade seria completamente diferente. Certo? Vamos caminhar para o finalzinho, algumas aplicações rápidas. A primeira, meus queridos, se envolver com cuidado com a cultura. Esse é um ponto importante. Após a queda, a cultura ela passou a ter um potencial que ela não tinha, o potencial de aumentar a distância entre os seres humanos e Deus. E é por isso, então, que nós não podemos abraçar uma contextualização acrítica. Nós não podemos abraçar qualquer manifestação cultural sem levar à luz das Escrituras e avaliar aquelas manifestações a partir daquilo que nós temos como valores cristãos. Então, eu digo para você que nós temos que tomar cuidado porque nós, em alguns momentos, nós abraçamos todos os valores culturais de forma crítica. Então, eu sei que existe a ideia do multiculturalismo, que todas as culturas são válidas. Meus queridos, para nós como cristãos, não. Certo? As Escrituras nos mostram que não são todas as manifestações culturais que são aceitáveis diante do Senhor. Então, o nosso desafio não é alienação e nem imersão. O nosso desafio é agir biblicamente orientado na cultura em que nós estamos inseridos. Então, se envolva com a cultura, mas com o devido cuidado. Qual que é o cuidado? As Escrituras. As Escrituras é que vai nortear até onde você pode nadar na cultura na qual você está se envolvendo. E, ao mesmo tempo, quando você se envolve com a cultura, mantenha também um espírito de discernimento. Distinguir, meus queridos, requer uma certa avaliação cuidadosa. Nós temos a tendência cristã de rotular tudo como bom ou ruim. Qual que é o problema disso? O problema é que nós definimos o que é bom ou ruim sem conhecer a cultura. Nós fazemos isso. Alguém fala, a manifestação cultural é ruim, é boa. Você conhece? Não conheço. Fica difícil. Então, o nosso problema que a gente precisa corrigir é que, como igreja, meus queridos, nós convivemos dentro da igreja com joio e com trigo. E eu lhe digo que se para nós aqui dentro é difícil distinguir e separar um do outro, não é tão fácil também no que diz respeito a manifestações culturais. Então, a nossa tendência é transitar pelo caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Ou você aceita tudo, ou você condena tudo. O grande desafio para nós nos dias de hoje é fazermos uma exegese cultural. Nós precisamos entender melhor a nossa cultura. Nós precisamos entender melhor a cultura para poder comunicar melhor o Evangelho nas línguas culturais existentes. Em alguns momentos, eu digo para você assim com pesar, que nós estamos buscando responder perguntas à nossa cultura que não são mais feitas. Em outros momentos, a nossa postura é ser uma postura muito mais reativa do que proativa. O problema da igreja em muitos momentos é esse. Nós estamos apenas reagindo a problemas culturais e nós não estamos propondo antecipadamente soluções para uma cultura decadente e caída em que nós estamos vivendo. Então, avaliar a cultura de forma cuidadosa vai dar a você, meus queridos, um processo ao qual você, como cristão, você vai peneirar o que é cultural, separando daquilo que é bíblico, daquilo que não é bíblico. Então, tome cuidado, porque todas as vezes que você usa uma ferramenta para analisar a cultura, você é mudado por ela, você é moldado por ela. A Nancy Pierce, no seu livro Verdade Absoluta, fala sobre isso, que quando você usa um sapato ou você usa um óculos de outra pessoa, você vai ver que até vai dar para você usar.
Só que esse óculos, essa cultura, esse óculos e esse sapato, a ferramenta que estão usando, ela vai moldar você como usuário. Então, a maioria das pessoas se contenta em seguir o fluxo. Muitos cristãos e muitos jovens fazem isso, alegremente permitem que as mudanças e as influências culturais moldem o jeito de falar, o modo de conversar, aquilo que posta em rede social. Você quer ver como é que nós vivemos no efeito manada? É só você ver essas trends aí de TikTok e Instagram. Meus queridos, é tanta besteira, e de repente está vendo lá um crente fazendo umas dancinhas toscas, e você fala, como é que isso acontece? Aí você percebe o seguinte, sensualizando, aí a pessoa olha e fala assim, não, mas pastor, você está exagerando. Não estou. Você está sendo moldada pela cultura, porque você está usando aquela ferramenta e aquela ferramenta vai te moldar. Então, para a maioria das pessoas, estar com o pensamento atualizado é uma virtude e não uma indicação do quanto são maleáveis e manipuladas. Ah, pastor, meu pensamento está em dia, eu sou bom, isso é uma virtude. Não é, miserável pecador, isso não é virtude. Isso quer dizer que você é facilmente manipulável. Facilmente você não discerne nada a partir das Escrituras. Então, como cristão, você não tem opção, meus queridos, não tem mesmo. Romanos 12 vai nos falar sobre isso. E aí, deixa eu pegar uma paráfrase aqui do J.P. Phillips, que ele diz que não deixe que o mundo ao seu redor o esprema até você ficar em seu formato. Então, como cristão, você não tem a opção de ser passivamente educado pela cultura. A tendência natural nossa é sermos fruto do nosso tempo, e isso acontece de forma silenciosa. Então, meu querido jovem, não espere que a cultura revele os seus segredos mais sórdidos e de como isso tem moldado você, porque a cultura não vai fazer isso. O que o Senhor espera de nós com discernimento é que você, usando as lentes das Escrituras, e aí você vai olhar aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer ou não te dá prazer, você vai olhar pelas lentes das Escrituras. A forma que Deus vê as coisas é determinante para a forma que você analisa e a forma que você se envolve com a cultura. E por último, e aqui eu termino com vocês, nós precisamos promover também cultura para a glória de Deus. O Evangelho nos informa que nós somos salvos de algo para algo. E esse algo inclui necessariamente o contexto em que vivemos, inclui a nossa cultura. O Chris White, ele vai dizer que, no seu livro A Missão do Povo de Deus, que a Bíblia apresenta a história da missão de Deus por meio do povo de Deus, no envolvimento deste mundo com Deus, em prol de toda a criação de Deus. Então, se eu e você que estamos aqui, se nós formos fiéis a Deus e ao seu chamado, nós temos que nos preparar para um choque entre a narrativa bíblica e a narrativa cultural. Isso porque o Evangelho propõe mudança a todas as culturas. O reino de Deus julga todas as culturas. Então, não é possível você evangelizar o mundo sem interferir na cultura do mundo. Além disso, jovens, eu digo para você, se envolva com a cultura a partir da sua cosmovisão cristã. Meus irmãos, produzam boas músicas, produzam bons espetáculos de dança, desenvolva aí softwares, crie startups, se envolva na política, cultive seus dons de forma cristã, use os seus dons, seus talentos para estender o reino de Deus na terra. Se envolva na sua área, na sua vocação, na sua profissão, não apenas para o seu sustento ou para o bem da humanidade, mas, acima de tudo, para a glória de Deus. Como cristão, meus queridos, e aqui eu digo para você que é um grande desafio, redimidos, ainda nós não vimos uma fração do que nós somos capazes de fazer por Cristo e em Cristo. Nós não somos, nós não vimos ainda. O livro do Hernando de Soto nos mostra isso, nos mostra como que nós ainda estamos aquém daquilo que nós podemos fazer no que diz respeito a mudanças culturais por conta do Evangelho. Então, eu quero que você olhe para as loucuras desse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo que não endireita mais, essas loucuras culturais, e que você enxergue que, como cristão, o nosso envolvimento
Pressupõe confronto, pressupõe conexão, mas pressupõe também transformação. Há muita coisa para ser feita, e o Senhor chama a mim e a você para nos envolvermos nessa cultura que clama, que grita por socorro e de forma agonizante espera que nós, como cristãos, nos envolvamos para produzir as mudanças necessárias. Deixe-me deixar aqui para você alguma indicação de literatura, caso você queira se aprofundar nesses assuntos, tá bom? Tem 4 livros aí, deixa eu olhar quais são. Cristão é Cultura, do Michael Horton, Cultura Cristã, do Sandlin, o Evangelho e Diversidade das Culturas, do Hilbert, e Conceito Calvinista de Cultura. Esse do Henri Van Til, Conceito Calvinista de Cultura, meus irmãos, esse livro é um livro truncado para ler, é difícil de leitura, mas é um livro muito bom, muito importante, tá? Então, se você tiver condições de lê-lo, faça. Vamos lá, mais 4 aí. Amnésia Cultural, do Ryan Madison, Albert Wolters, Criação Restaurada, um livraço. Cultura Jovem Global, Luke Greenwood, é um livro bem prático, que vai ajudar você bastante aí com o trabalho com a sua galera, a mocidade. E Engolidos pela Cultura Pop, do Steve Tanner. Steve Tanner é um jornalista inglês e cobriu durante muito tempo as viagens do U2. Então, é um cristão e tem bons livros a respeito dessa área de cultura, tá bom? Mais 4 aí agora, Como Viveremos, clássico, Verdade Absoluta, também clássico. Se não lê, leia esses livros. Vocês, homens, capítulo 12, Verdade Absoluta, você tem que ler esse livro. Homens, compre só para ler esse livro, só para ler esse capítulo, tá bom? Reformição, esse livro provavelmente você não vai achar mais, mas se achar pode ler, do Mark Driscoll. Isso aqui do Mark Driscoll eu indico, tá? Coisas da atualidade, não vá ver dizendo que eu estou te indicando, porque não estou indicando hoje. Conectados, Daniel Strange. O Daniel Strange nesse livro faz um apanhado de como que a cultura se estabelece, é um livro mais histórico, mas bem legal também. A Beleza Salvará o Mundo, do Greg Wolf, um livraço, aí já é um católico, A Beleza Salvará o Mundo. Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos. Esse livro é um livro de consulta mesmo, é um livro muito bom mesmo, é um livro sensacional. Revolução Woke, Origens e Consequências, editora Descobrir. E, mais para finalizar, Esquizofrenia Intelectual, do Rusdoni, Black Belt de Hamlet. Para você que tem dificuldade com a internet, com os meios de comunicação, esse livro do William Powers é um excelente livro, tá? E do Kuyper, Capital Moral. Esse não é o Kuyper holandês não, tá, gente? Isso é outro Kuyper. Mas esse livro é muito legal, tá bom? Capital Moral é um livro muito, muito legal, muito importante, tá bom? Caso você queira essa apresentação, pode aí me seguir nas redes sociais, me mandar mensagem que eu vou ter o maior prazer de compartilhar com você. Dito isso, vamos orar? E aí eu passo para o Tiago. Tá bom, Tiago? Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, obrigado. Graças te damos por esses momentos juntos. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a sermos não apenas consumidores, mas ao mesmo tempo também agentes que por meio do teu evangelho propõem e efetivamente ver mudanças na nossa cultura, por conta da mensagem que levamos, que é o teu evangelho. Abençoe teu povo, abençoe os meus irmãos que aqui estão e continue a nos ajudar nos empreendimentos culturais em que estamos envolvidos. Assim pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor.